O Human League é aquela típica banda que lá nos anos 80 transitou entre a New Romantic, o Synth Pop e a New Wave. Se bem que não existe assim tanta diferença entre um subgênero e outro. Afinal de contas, um descende do outro e no final acaba sendo quase a mesma coisa. Mas o que aconteceu com eles? Estão ativos? A banda acabou? Por onde que eles andam? Vamos entender a história deles? Vamos lá. Ainda em 1977, na cidade inglesa de Sheffield, dois moleques nerds e programadores de computadores, o Martin Ware e o Ian Craig Marsh, botaram na cabeça que, além da programação, eles iriam montar uma banda com fortes influências do Kraftwerk. Depois de juntar uns cobre, eles compraram um teclado Korg e começaram a estudar o equipamento, já que, pasmem, não entendiam nada de música. E isso é que tá o barato da história do Human League. Dessa ideia nasceu a primeira versão, podemos dizer assim, da banda, o The Dead Dodgers, que ensaiaram para tocar numa festa de 21 anos de um brode deles lá. Nessa época, a linha de frente era feita pelo Ed Newton. A bandinha logo mudou de nome para The Future e eles gravaram algumas demos. Os moleques se empolgaram e foram para Londres atrás de um possível contrato, mas nada. Ninguém gostou muito do som noiaba da banda, principalmente porque faltavam guitarras no negócio. E o Ed sartou de banda. Aliás, depois de um tempo, ele montou o Clock DVA. Para substituir o Newton, eles chamaram o Phil Oake. E ele, meus amigos, mudou o rumo das coisas. O Human League é basicamente uma banda de não músicos. Ninguém tinha experiência com nada, apenas a paixão pelo negócio. E o Phil também era assim, apenas um enfermeiro que nunca tinha pisado num palco na vida. Mas o Martin deixou a coisa rolar, afinal, o Phil tinha um belo corte de cabelo. O primeiro som que eles fizeram foi o Bean Boiled. Nessa época eles já se chamavam The Human League, nome que saiu de um jogo de ficção científica chamado Star Force. Por causa dessa moda, eles assinaram com um selo da Escócia, o Fast Records, e aí nasceu o primeiro compacto deles, Bean Boiled. Alguns shows bem precários começaram a rolar e logo surgiu a chance de tocar junto com o Siouxsie and the Banshees, mas eles ficaram com o cu na mão de que seus sintetizadores fossem destruídos pelos punks, fãs dos Banshees, que não aceitavam muito bem certas novidades. Então, para se protegerem de uma possível agressão, eles mandaram fazer uma parede de fiberglass lá no palco. Na época, uma galera viu isso como uma manifestação artística e afirmaram que um Human League queria manter um certo distanciamento da plateia. Papo de bicho grilo. Nesse período, a música do Human League era totalmente diferente dos grandes hits que a gente conhece até os dias de hoje. Eles tinham fortes influências do Kraftwerk, isso era bem visível no som deles, e a pegada do som era mais crua e direta, e também, muitas vezes, experimental. Era uma outra estética nessa época aí do trio de humanos. Em 79, eles lançaram mais um compacto, o Dignity of Labor, e esse deu uma treta com a gravadora por não ter guitarras. Enfim, eles entraram em estúdio e gravaram o primeiro disco deles, o Reproduction.
Nem preciso dizer que a estética experimental e totalmente eletrônica não ornaram em boas vendas. Só a Empire State Human fez um certo barulho entre a crítica. A gravadora até cancelou uma turnê europeia em que o Human League iria abrir para o Talking Heads. Perderam uma grande chance aí. Entrando nos anos 80, eles lançam outro fracasso, um EP chamado Holiday 80, e lá continha um cover do Bowie chamado Marianne, que a Virgin tentou salvar relançando em outro compacto, mas não ornou em nada também. A real é que o som do Human League era estranho demais para os ouvidos convencionais lá na época. Ainda naquele ano, um quarto membro entraria para a banda, o Adrian Wright, e eles entraram em estúdio e gravaram o segundo play, Travelogue. Esse disco conseguiu ser mais destacado e pegou a posição 16 das paradas inglesas. Eles tinham acertado alguns pontos no som, e embora ainda fosse algo mais experimental, o Human League deixou as coisas mais comerciais, por assim dizer. Os caras continuavam sem um grande hit e praticamente falidos, pois recebiam da gravadora cerca de 30 libras semanais. As tretas dentro da banda começaram a rolar e por fim o Ian e o Martin saíram do Human League. Podemos dizer que eles são a banda mais fodida desse rolê dos anos 80, hein? A dupla acabou mais tarde formando o British Electric Foundation. O Phil meteu os peitos e conheceu duas dançarinas em uma boate chamada Crazy Daisy, a Joanne Cathedral e a Susan Sully, que passaram a integrar o Human League. Em turnê e um show na terra do chucrute, a turma ficou pistola quando viu que a formação não era a original e vaiaram a nova banda, mas eles seguiram e com a ajuda financeira de um grande fã deles, o Simon Trapper, eles gravaram uma demo, Boys and Girls, que pegou a posição 47 das paradas inglesas. O Phil colocou mais dois membros para dentro da banda, o Ian Burden e o Joe Callis. Mais uma vez, Trapper deu aquela força e do estúdio saiu outro sucesso, The Sound of Crowd, que dessa vez ocupou a posição 20 das paradas. Meus amigos, o começo do Human League foi difícil e o Phil foi guerreiro pra cacete porque nunca largou mão e acreditou no processo. Vai pensando que é fácil, que as coisas caem assim do céu de forma inusitada. Love Action fez um barulho maior e ficou entre as 20 mais das paradas de sucesso. Mas o bagulho ficou louco mesmo com o clássico disco deles, Dare. Esse sim, trouxe toda a recompensa para os esforços do Phil e companhia. Human League foi dado como morto em vários momentos e o Phil, um simples enfermeiro sem nenhuma experiência musical, conseguiu elevar a banda ao nível mainstream com o Dare. As linhas de voz do Phil e o das meninas, revezados e duetados em várias músicas, foi o grande diferencial na nova roupagem da banda. Não há quem não repare nesse detalhe. Pelo sucesso que o Human League alcançou, a gravadora começou a relançar os antigos trabalhos da banda, e daí pra frente, cada nova single lançada pegava as primeiras colocações das paradas. Então, eles jogaram na praça aí mais um play, o Fascination, de 83. Com o sucesso veio a pressão da Virgin para eles lançarem mais um hit. Para a missão, o Simon Trapper deu aquela força de novo e chamou o Hugh Padgham, que tinha acabado de pôr na praça o Synchronicity do Police para dar uma direção à banda. Mas o novo play, Hysteria, flopou. Hello, Louis.
Nessa, o Joe largou o barco e o Jim Russell assume o seu posto. Eles passaram cerca de um ano sem lançar nada e, mais uma vez, a turma saía por aí falando que eles tinham morrido. Até que em 86 saiu o disco Crash. E aí você já sabe, Human estourou a boca do balão, filho. Esse hit pegou a primeira colocação na terra do Tio Sam, mas mesmo com o sucesso da moda e de uma turnê, o Ian Burden deixou a banda. Nessa, o Human League ficou em off durante o ano de 87 todo e voltou com o Romantic em 1990, que foi um total fracasso. Com esse novo fracasso, a banda entrou em hiato. Em 92, a Virgin mandou os caras embora, e em 94, um selo chamado East West assinou com eles e lançou o Octopus. Em 2001, o Secrets. E por último, em 2011, o Credo. Apesar desse último trampo deles ter fortes influências daquela época boa da fase de ouro, o Human League nunca conseguiu refazer o mesmo sucesso do Dare, o seu maior disco. Porém, eles continuam ativos e basicamente vivem ali dos antigos hits, das antigas músicas. Mas mesmo assim, eu respeito pra cacete a história do Phil e, cara, o Human League é mais do que uma banda, é uma lição de superação. Phil e as meninas ali comeram capim por debaixo. Outra banda que ralou pra cacete também, mas essa é dos anos 90, foi o No Doubt, ou No Doubt, fale como você quiser. Eles também foram dados como mortos por vários empresários e até radialistas aí que nem queriam tocar a música deles. Então dá uma sacada na história deles aqui embaixo que vale bastante a pena. Lembra um pouquinho a história do Human League, eles tiveram que ralar bastante pra conseguir algum sucesso ali, beleza? Então é isso aí, forte abraço a todos vocês, muito obrigado, até a próxima, falou!